Janela do Céu. Estamos de volta, compartilhando então a palavra com o nosso irmão João Batista de Lima, daqui da cidade de Novo Hamburgo, que estava relatando, os seus percursos de vida, suas coisas íntimas, que Deus trabalhou, que Deus foi movendo e trazendo então essas verdades, que nós somos, filhos de Deus, nós somos servos do Senhor, e aí que está o sentido, da nossa vida, quando nós vemos e Deus nos mostra que nós somos membros do corpo de Cristo, que nós estamos inseridos nesse projeto do Senhor, Então eu gostaria de perguntar agora, como foi, aceitou Jesus, se batizou, começou a buscar, e depois que o Senhor começou a trazer tribulações, o Senhor vai operando, vai trazendo transformações, como o Senhor foi trabalhando no teu coração? Então, pós-batismo, uma coisa assim que ficou muito clara para mim, desde o início, é que eu iria para o deserto. Isso assim, nas próprias ministrações da época, nas pregações, tudo assim, isso estava muito claro para mim, como está ainda hoje, E voltando a essa palavra aqui do Salmos 1, que fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Então, essa palavra assim, ela me toca bastante, porque quando a gente está alicerçado em Cristo, vai haver tempos de sequidão também, Mas como a gente reage diante das dificuldades, eu creio que essa é a mudança que a gente vai apresentar e que a gente apresenta, Como a gente é impactado pelo meio no qual a gente está inserido, Eu creio, assim, irmãos, que as dificuldades, elas existem no meu dia a dia, assim como no de todos, mas as circunstâncias externas passam a ter um peso menor, E já não tem um impacto tão grande, as frustrações, enfim, tudo vai tendo um peso menor, porque Deus vai tendo um peso maior na vida, na vida da gente, e circunstâncias que talvez antes me levariam a uma depressão, me levariam a outras condições de um sofrimento, vamos dizer assim, desalinhado, do que Deus, da vontade de Deus, Então, isso eu percebo assim que Deus está trabalhando em mim, está modificando essas circunstâncias externas, principalmente também lidar, por exemplo, com as questões de saúde, lidar com saúde dos familiares, perdas de pessoas ao nosso redor, como eu venho percebendo assim que o sentimento, pelas pessoas, ele existe, mas começa a ser um sentimento já um pouco diferente do que havia antes. Porque antes, o sentimento que havia no meu coração era um sentimento que era misturado também com muito medo, ou seja, medo de perder as pessoas, medo que as pessoas viessem a morrer ou que viessem a se afastar de mim, E esse sentimento, então, que até então eu podia chamar que era amor, então, daquela forma como eu conhecia, era algo muito frágil, era algo que dependia, o meu bem-estar nessa perspectiva dependia de um monte de coisas que não estavam sob o meu controle. E quando qualquer uma dessas coisas fugia do meu controle, dava a sensação e o sentimento de incapacidade, de impotência diante de uma situação que desencadeava
seja numa depressão, seja numa frustração, seja em ira, enfim, alguma coisa apontava diante da frustração e na realidade essas circunstâncias mostram que a gente não está no comando de nada, né? Então são circunstâncias que nos colocam na nossa real situação, né? Na nossa real situação. Mas aqui, como fala no Salmo, né? Quando a gente está alicerçado e alinhado ao rio, né? No qual passa a vida de Cristo, a folhagem não vai murchar. Então a gente vai conseguir passar, né, por essa circunstância, até a própria palavra, né? Depois tem também, se não me engano, o Salmo 23, né, que fala, né, que quando estivermos atravessando, né, o vale da sombra da morte, né, que é, creio, né, esse processo todo, né, de libertação, de mortificação, Deus vai estar conosco, né? E também, assim, irmã, né, e os irmãos que nos acompanham também, tem uma palavra também que eu sinto também de compartilhar, que ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que aqui mostra, até eu marquei aqui, que Deus me trouxe esses dias, Mateus 27, verso 34, né? Então aqui fala, né, do processo, né, de crucificação de Jesus, né, e fala que quando ele estava crucificado, né, quando ele estava no Gólgota, né, no 34 diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. E isso Deus trouxe agora nos últimos dias para mim essa palavra, né, que Jesus, durante a sua caminhada para a cruz, ele foi tentado em muitas circunstâncias a não ir para a cruz, até por quem estava ao redor dele, como Pedro. Ele foi tentado a tomar vinho com fel, que eu até um tempo atrás não entendia o que era isso, depois acabei entendendo, né, que era uma bebida, né, que davam para anestesiar a pessoa, para a pessoa não sentir, né, aquele sofrimento, aquele processo pelo qual ele teria que passar, né? Quando ele estava crucificado, pediram para ele sair da cruz, né, para ele descer, e eu recebi também, né, através desse verso, do versículo 34, né, que durante o nosso processo de libertação, né, a gente também pode ser tentado, né, a sair do processo, a sair do caminho estreito, procurar algo mais confortável, mas também para, digamos, ter alguns anestésicos, vamos dizer assim, também para não passar ou para não sentir esse processo, então, de libertação, de sofrimento. Mas olhando aqui, então, o exemplo do Senhor Jesus, a gente vê que ele recusou isso, né? E eu fico meditando, fico pensando na minha vida, o que seria, né, esse vinho com fel, né? E Deus vem trazendo, né, uma série de subterfúgios que a minha mente me sugere durante esse processo de libertação, para mim ter uma libertação, digamos, light, uma libertação mais leve, né? E essa palavra, então, ela ilumina, né, para me trazendo, né, a uma realidade, né, do exemplo do Senhor Jesus, né, que esse processo, né, tem que ser algo consciente, tem que ser algo lúcido da minha parte e eu desejando isso. Não algo que me tire eu de uma escolha que parta de mim mesmo, né? Então, assim, Deus tem trabalhado, está trabalhando, inclusive, né, bastante isso em mim, diante das circunstâncias, né? Eu buscar não mais murmurar diante das circunstâncias.
porque também me veio assim um entendimento que se eu estou murmurando, eu estou achando injustiça no procedimento de Deus para minha vida. Eu estou achando que não está adequado. E isso é uma ignorância, né, da minha parte, pensar dessa forma. Então, como Deus ele nos traz novamente, né, ele nos quer num estado de sobriedade, né, sobriedade espiritual, para, diante das circunstâncias, diante das tribulações, que é ali que a gente começa, que é o nosso processo de libertação, né, buscar entender o que Deus quer trabalhar conosco. Então, assim, num nível íntimo meu, diante das dificuldades, eu busco, eu peço no meu íntimo para Deus me mostrar o que Ele quer me ensinar com aquilo ali. E isso, assim, eu compartilho que vem... essa postura vem me auxiliando muito a aceitar as coisas, todas que acontecem ao meu redor, né? Quando eu vou e pergunto, poxa, mas o que o Senhor quer me mostrar com isso? Né? E tem uma palavra também que Deus, embora eu já compartilhasse ela, lesse ela, que está numa palavra bem conhecida de todos os irmãos, que está no Evangelho de João, também no capítulo 4, no verso 34. Deixa eu abrir aqui. Que fala sobre o processo de alimentação, né? E aqui o Senhor Jesus, ele fala que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E depois de 7 anos lendo essa palavra, num dado dia, né, parece que, para mim, no meu íntimo, se abriu um pouco mais essa palavra, né? E aqui eu me dei conta, né, que o Senhor Jesus estava dizendo que ele se alimentava espiritualmente quando ele operava a palavra que ele tinha recebido, fazendo não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Era nesse momento que ele se alimentava. E isso descortinou para mim, quando no meu íntimo eu recebi esse entendimento, que o que tanto se compartilha na vida da igreja, né, da questão da diferença, né, do conhecimento e do viver a palavra, né? E assim me veio um exemplo bem fácil para mim, né, de que seria a mesma coisa que naturalmente eu me alimentar, mas não fazer exercício. Eu vou ficar obeso e vou começar a ficar doente depois dessa obesidade, né? E assim também me dei conta, né, que do ponto de vista espiritual, né, a busca pelo conhecimento, ela é um meio, né, mas a alimentação, ela vai se dar, né, com a experiência, né, com o realizar uma vontade que não é minha e operar de alguma forma, né, contribuir com uma obra que é de Deus. Então ali eu me dei conta, né, que é assim que acontece o processo de alimentação, né? Quando eu não opero para mim, opero para Deus, e todo esse buscar, o meditar, tem a finalidade dessa operação, né? E como isso abriu, né, para mim o entendimento, né? E assim, irmã, também o que tem sido compartilhado agora nos últimos meses agora tem me tocado bastante e tem mudado muito a minha conduta, a minha percepção das coisas, né? Entre estar na igreja e ser igreja. Isso tem sido bastante compartilhado também, né?
que ser igreja, né, é eu estar fazendo o João 4,34, né, estar recebendo a palavra, realizando uma vontade que não é minha e vivendo, né, por um ser, né, que não é o eu, e sim é Cristo, né? Aí é ser igreja, né? E como isso acaba trazendo uma libertação a partir desse entendimento, uma libertação íntima, que daí começa a cair todas aquelas barreiras, aquelas divisões, como fala na palavra lá, se não me engano, em 1 Coríntios 3, eu acho que é, né, que fala, né, uns são de Paulo, outros são enfim, de Apolo, né, mas todos nós somos de Cristo, né? Então, como isso rompe, né, esse entendimento, né, de ser igreja, né, não só estar na igreja, mas ser igreja, né? Deus nos convidou para isso, para esse relacionamento íntimo com Ele. Como isso rompe assim com pensamentos divisivos que há no velho homem, que há na mente, como isso rompe assim com muitas tradições, né, que eu acreditava que eu já não tinha mais, mas a partir, né, desta revelação, né, que Deus está trazendo atualmente, nos dias de hoje, né, para a sua igreja, como isso mostra que a gente tem muita coisa para ser liberto e graças a Deus, né, Deus está promovendo isso, né, em toda a igreja, esse processo de libertação e de ser guiado, né, pela unção interior, né, porque o velho homem, aquela parcela dele que opera dentro tende a escapar, que a gente estava compartilhando há pouco, a escapar da cruz, tende a ter subterfúgios, tende a se anestesiar, a burlar, né, trazendo uma série de condutas do velho homem, ainda metódicas, tudo, para cada um de nós, na nossa relação com Deus, né? E como a gente está percebendo que assim, o Espírito está trazendo assim, uma mensagem, né, nos dias de hoje agora, né, da gente sair desses métodos humanos de querer agradar a Deus, né, e viver, né, por uma unção interior, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é creio assim, um novo momento, né, está sendo para mim, né, e creio que para os irmãos também, um momento de uma liberdade no espírito, mas que exige também uma maior consagração para poder ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né, digamos assim, mais livre de todas as metodologias, né, humanas nessa relação com Deus, e isso, né, exige aí um comprometimento, né, e uma consagração realmente muito maior com Deus para ser guiado daí internamente e não mais externamente. É verdade. E para nós sermos guiados, né, nós precisamos metabolizar o que nós temos aprendido, né, da palavra do Senhor. E nós nunca vamos nos alimentar se nós não praticarmos aquilo que temos, porque nós vamos ter a experiência prática, né, do que aquele princípio, aquela doutrina, aquela verdade, ela pode realizar, né? Então, como é importante mesmo nós darmos ouvido, né, a todo o falar do Senhor, porque Deus sempre se renova, né? Às vezes nós lemos a mesma palavra e o Senhor traz novidades, o Senhor ali mostra coisas que nós não enxergávamos, né? A nossa mente, ela é
ela esquece das verdades do Senhor e nós precisamos estar sempre meditando e buscando a palavra e nos entregando, como o nosso irmão falou, né? Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito, a nos consagrar, aprender a desenvolver aí essa comunhão com o Senhor para poder desenvolver uma obra que agrade o Senhor, né? E não uma obra segundo aquilo que nós pensamos. Então, eu agradeço a presença, né, de estar aqui compartilhando da palavra, que o Senhor cada vez mais, né, possa frutificar e trazer mais revelações, né? Nós vemos aqui o nosso irmão tem uma tendência bem mestre, né, de ministrar a palavra, que o Senhor use, né, capacite para estar ministrando, né, ensinando como é importante o ensino na casa do Senhor, né, a oração, e nós precisamos mesmo nos alimentar dessa comida, estarmos sempre ligados na videira verdadeira. Então nós ficamos por aqui, que o Senhor esteja abençoando a tua semana e até a nossa próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.